ensinam espanhol para a filha de vocês? Se você é italiano, seu filho tem que falar italiano. Se você é russo, seu filho tem que falar russo. Agora, se vocês ensinarem 5 idiomas, a criança aprende 5 idiomas. Ai, gente, tudo bem? Que onda, como estão? Mas um dia de vídeo mais, na verdade. E hoje vamos falar em portunhol esse vídeo inteiro, porque temos uma filha portunhol, temos um canal portunhol, temos uma vida portunhol. E uma das maiores perguntas é: como vocês ensinam espanhol para a filha de vocês? Tu hablas português ou hablas espanhol, Antonella? Muy bien, hablas los dos, ¿verdad? Ok, então hoje a gente vai contar um pouco pra vocês de como é que é essa confusão maravilhosa de português e espanhol na cabecinha dessa criança. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vamos! Isso! A gente já conta pra vocês como é que é o processo aqui em casa, mas antes a gente não vai interromper a brincadeira não, porque a gente tá aqui começando a brincar com um joguinho muito legal que eu comprei, que custou R$4, gente, sério. É um jogo de montar que tem português, espanhol e a figura. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas duas, né? Aqui fala... Estas duas, tá vendo? O pai também precisa... Abelha em português e abeja em espanhol. Então a gente tem que procurar agora o desenho da abelha, que seria qual? Cadê a abelha? Aqui, olha. Abelha. E espanhol é como? A gente utiliza este joguinho realmente para brincar. É que a Ariane achou ele e ele achou super interessante. E ele funciona bastante para isso. Eu peguei boneca em português. Você pega o desenho e o papai tem que procurar o que em espanhol? Ah, muñeca. Achou. Olha aqui. E este, Antonella, como se chama este em espanhol? Sombrero. Sombrero. E este, como se chama? Coração. Coração. E em português, como é? Mamãe não sabe como se chama em português. Coração. Coração. Dá um- Como se chama esta? É luna. Luna. E em português? É lua. Uau. E esse é o... O peixe. E... Em espanhol? É pecado. Pescado. E realmente para mim é muito importante que a Antonella saiba mais de um idioma. Primeiro é porque é muito importante você conseguir se comunicar com a sua família inteirinha. E a minha família inteira é mexicana e espanhola, então todo mundo fala espanhol. Além da globalização, né? A facilidade que vai ter quando seja adulta para conseguir outros trabalhos ou para abrir as fronteiras, conseguir estudar em outro país, isso também é muito importante. Mas o mais importante para mim é primeiro cultural e também que consiga falar com todas as pessoas da sua família. Ela sempre tem que conversar com a avó, com os primos, com os tios. Então, para ela é muito importante aprender espanhol. Como chama esse em espanhol? Colúmpio. Colúmpio. Em português, você sabe? É balancista. Colúmpio e balanço. Antes da Antonella nascer, a gente combinou que dentro de casa a gente ia falar só espanhol. Na verdade, acho que é bom contar um pouquinho antes. A irmã do Ramon tem uma experiência muito legal pra gente dividir aqui, porque os nossos sobrinhos moram no Canadá. E um deles nasceu lá e tudo mais. E aí eles moravam numa parte do Canadá onde só se fala inglês. E aí então eles só falavam espanhol em casa. E depois eles mudaram pra uma parte do Canadá que só se fala francês. E os nossos sobrinhos falam espanhol, inglês e francês. Então assim, é muito legal. Uma das coisas que eu acho que é a primeira coisa que a gente desencanou geral, que foi um toque que a minha cunhada me deu quando eu nem estava grávida, que ela falou assim: olha, o dia que você tiver filho, desencana, porque às vezes as crianças demoram muito mais tempo pra falar, e quando começam a falar, quando elas ouvem 2 idiomas, tá, tô falando, e quando elas começam a falar, existe uma confusão que você fala: meu Deus, a criança não vai conseguir falar nada direito, porque ela fala mal português, porque ela fala mal espanhol. Então tenha paciência, confia e espera que no tempo certo as coisas se desenrolam. E quando desenrola é maravilhoso, porque a criança já está falando mais de um idioma, no caso deles 3, né? Então eu acho que a ansiedade dos pais, o nervosismo, o estresse de nossa, meu filho não vai dar conta, nessa idade todas as conexões estão abertas, né? Então tudo que você der pra criança
criança agora música, idioma. Por isso que é tão legal, por exemplo, na escola da Antonella, ela também tinha inglês. Só que era uma vivência em inglês, ou seja, eram brincadeiras em inglês. Por quê? Porque ela já tá ouvindo, tá entrando em contato, então algumas coisas em inglês ela entende, mas nosso foco, obviamente, era espanhol e ainda é. Não significa que ela não vá aprender outra língua, claro, Sim, mas em algum o momento... principal, indispensável, é que ela se comunique 100% em espanhol, né? Em espanhol, em português e em algum momento vai entrar o inglês, porque o inglês é um idioma que é universal, né? Muitas pessoas precisam inglês e quem sabe inglês, na verdade, facilita a vida em muitos sentidos, né? Então, como eu estava contando para vocês, a gente tinha combinado que a gente ia fazer do seguinte jeito: a gente ia em casa só falar espanhol e fora ela ia aprender o português. Só que aí a gente conseguiu fazer isso um tempinho e daí veio a pandemia, né? E agora a gente só fica em casa. E aí começou a ficar diferente, porque em casa a gente tinha que dividir. Para ela não deixar de falar português e de ter essa informação, a Ariane começou a falar português com ela e eu só falo espanhol com ela. Eu acho que o jeito que a gente estava fazendo antigamente era muito bom, porque ela tinha essa comunicação com as outras pessoas na escolinha, quando saía, via os amigos, outras pessoas. Mas agora que a gente está só em casa, eu acho que o jeito que a gente está fazendo está ótimo. E ela entende perfeito. Se você fala tudo em espanhol, coloca desenho em espanhol. O entendimento é 100%. E outra, ela produz muita palavra em espanhol. Ela agora está produzindo menos em espanhol, porque ela... mistura, né? A gente tá nesse momento onde eu tava falando pra vocês, onde as coisas estão ainda embaralhadas, ou seja, ela fala, eu vou poner arena no caminhão, por exemplo. Então ela pega o verbo poner em espanhol e a brasileira, e aí ela fala arena em espanhol e fala caminhão em português, ou seja, ela tá fazendo essa mistura de palavras, o que é perfeitamente normal e compreensível. Claro que a gente percebe que, assim, muitas das escolhas dela são por português, mas na pandemia a gente percebeu essa mudança de mistura mesmo, assim, ficou muito mais misturado do que antes. Antes tinha mais português no vocabulário dela do que espanhol, agora... Olha, tô pra dizer que tá bem dividido, né, Ramon? Sim, e outra coisa, tem algumas palavras que essa sim escolheu para ser em espanhol e até agora não mudou. Por exemplo, colher, ela fala cuchara. A faca, ela fala cuchillo. Então... Plátano também, todo dia. Você pergunta, o que você quer de café da manhã? Ela fala, vou comer plátano. Plátano com avena. Então, é muito legal, cara. E eu acho que um jeito dela aprender é tipo assim nato, né? É como ter duas línguas maternas. E isso é ótimo. E isso vai ser muito melhor e muito bom para um futuro. Muitas pessoas falam que quando você começa a aprender idiomas muito criança, assim, de bebezinho, e aí começa, tem uma facilidade maior para entender outros idiomas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, e eu acho que se você é italiano, seu filho tem que falar italiano. Se você é russo, seu filho tem que falar russo. Neste caso, ela é mexicana e brasileira, tem que falar. Né, na mesma situação, que não estimulam tanto, e que a criança, quando você fala em outro idioma com ela, ela rejeita bastante. E lá no México a gente também teve essa experiência com uma mãe brasileira, que a criança não queria falar português de jeito nenhum. Eu acho que depende muito de quanto é natural esse processo, de quanto você estimula de fato e de quanto é equilibrado, né? Eu acho que a gente tá num caminho super, super positivo. E se você tá pensando, nossa, como eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Será que eu vou confundir minha criança? Você não vai confundir nada, tá tudo bem, porque eles têm capacidade nessa fase de aprender 5 idiomas simultaneamente se você ensinar. Era uma coisa que a escola mesmo da Antonella dizia muito isso pra gente, falar, olha, agora se vocês ensinarem 5 idiomas, a criança aprende 5 idiomas. Então é relaxar, ficar tranquila e confiar no seu filho que ele é plenamente capaz. Então, assim, não ficar desconfiando, né, Ramon, de tipo, ai, a criança não vai dar conta, ai, ela vai ficar confusa, ela vai atrasar a fala, ela não vai conseguir. Eu acho que tirando tudo isso do caminho, dá tudo certo. E a gente queria muito dividir essa experiência super positiva que tá rolando aqui em casa. Vocês vão acompanhar mais pra frente o desenvolvimento do espanhol, mas é muito legal poder mostrar e poder dividir isso, assim. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dessas características na sua família, tipo, que você tenha um marido ou uma mulher de alguma outra nacionalidade e seus filhos também estão aprendendo esse outro idioma. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de dá joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. A criança que foi embora continua brincando na areia? Precisa. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Banana, em espanhol como chama? Banana.
É lógico, a gente vai gravar, ela vai fazer graça. ¿Cómo se fala en español? Ensina pras pessoas que não sabem como é que fala banana em espanhol. Banana. Ah, banana? Eles precisam entender, eles precisam saber. Como é? Chama banana. Vai fazer graça. Deixa, vamos lá.